Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Seguinte, hoje a gente vai começar um novo bloco aqui de vídeos aqui no YouTube, certo? No canal do PET. E a gente vai começar com um vídeo de conteúdo referente a reações de substituição nucleofílica, tá certo? Então acompanha direitinho que isso aqui vai ser bem útil para vocês. Antes da gente começar, a gente precisa saber qual é o tipo de molécula que reage numa reação de substituição nucleofílica, neste caso que a gente está apresentando. A gente vai analisar os aletos de alquila. O que é que significa? Significa que esses aletos são compostos orgânicos, o qual possui um halogênio, um aleto, ligado diretamente a um carbono, certo? Então a gente tem mais ou menos essa representação, um halogênio diretamente ligado a um carbono, certo? Esse aleto pode ser o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo, todos pertencentes da família 7A da tabela periódica, certo? Então, nós temos aqui alguns exemplos referentes a alguns aletos de alquila. O cloro ligado a um carbono, bromo ligado a um carbono, iodo ligado a um carbono. Nesse caso aqui, um aleto primário, porque está ligado a um carbono. Aqui, um aleto secundário, porque esse carbono está ligado a outros dois. Aqui, terciário e aqui um arílico, tá certo? Algumas propriedades desses compostos. Primeiro, a polaridade da molécula. O que é que significa isso? Essa molécula ela contém um momento de dipolo interno na molécula. Como assim? Como o aleto ele é mais eletronegativo que o carbono, essa densidade eletrônica aqui está deslocada no sentido da interação com o halogênio. Então, parte dessa ligação está deslocada nesse sentido, dando para a molécula um dipolo, porque agora o carbono vai ter, por essa ligação estar deslocado, o carbono vai ter uma carga parcial positiva e o halogênio vai ter uma carga parcial negativa. Uma segunda propriedade que vale a pena ressaltar é a força de ligação. Como assim? Aqui está um exemplo de o grupo metila ligado a cada um dos halogênios da tabela periódica, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Se a gente vê, à medida que a gente vai descendo na tabela periódica, o comprimento de ligação carbono-halogênio vai aumentando. E isso vai ressaltando a ideia de que a força da ligação vai diminuindo nesse mesmo sentido. Por que isso? Porque à medida que eu vou descendo na tabela periódica, o raio atômico vai aumentando. Então, a interação do halogênio com o carbono vai se dando a uma distância maior. A interação para formar a ligação se dá por uma distância maior. Então, isso vai fazendo o quê? Que a ligação vai aumentando de tamanho e a força dessa ligação vai diminuindo. Ou seja, a energia necessária para eu romper a ligação carbono-flúor é maior do que a energia necessária para romper a ligação carbono-iodo. Tá certo? É isso que quer dizer. Mas voltando para a polaridade. Acabei de dizer que a molécula ela apresenta essa característica, uma carga parcial positiva em cima do carbono e uma carga parcial negativa em cima do halogênio. Por quê? Devido justamente à polaridade da molécula. E o que é que isso acarreta para as reações de substituição nucleofílica? Acarreta que o carbono agora está suscetível a ataques de nucleófilos. Esse carbono aqui, por estar parcialmente positivo, pode sofrer algumas reações com algumas espécies presentes no meio reacional, que é o que a gente vai começar a estudar agora. A princípio, a gente precisa entender a ideia de substituição nucleofílica, que é nada mais, nada menos que quando eu tenho uma molécula e o grupo que está ligado a essa molécula é substituído por outro. E esse outro que interage com a molécula é chamado de nucleófilo. Ou seja, eu tenho uma molécula que está ligada a um determinado grupo, eu faço com que outra espécie química interaja com essa molécula e substitua esse grupo ligado ao carbono. Quando eu tenho essa espécie que interage, ela é chamada de nucleófilo. E a espécie que sofre o ataque, ou seja, a espécie que sofre a reação, é chamado de substrato. Tá certo? Agora a gente pode ver uma reação genérica, uma ideia genérica de como acontecem essas reações. Eu tenho aqui, por exemplo, o meu aleto de alquila, que é o que a gente está estudando no momento,
E o nucleófilo, que tem um par de elétrons livres ou é carregado negativamente. Quando eu coloco essas duas espécies no meio reacional, o nucleófilo tende a se aproximar do meu haleto de alquila. Por quê? Ele aqui possui pares de elétrons livres, ou seja, possui uma densidade eletrônica em potencial nessa posição. Como o meu carbono está parcialmente positivo, essa densidade eletrônica tende a interagir com os orbitais do carbono. O que é que acontece? Quando eles se aproximam, ele tende a formar uma ligação com o carbono. E quando a ligação começa a ser formada, eu tenho a quebra da ligação carbono-halogênio. Ou seja, à medida que eu vou substituir o grupo, eu estou retirando outro grupo da minha molécula. E a gente tem como produto final esse produto aqui, que é agora o carbono ligado ao nucleófilo, e a espécie que estava ligada ao carbono agora está no meio reacional. A espécie que interage com o carbono é chamada de nucleófilo. A molécula que sofre o ataque do nucleófilo é chamada de substrato. Depois nós temos o produto da substituição e o grupo que é retirado da molécula é chamado de grupo de saída. A gente vai ver cada terminologia dessa. Primeiro, o que vem a ser o nucleófilo? O nucleófilo é uma espécie química que possui densidade eletrônica e potencial, ou seja, essa espécie química ou ela é carregada negativamente, possui uma carga negativa, ou então ela possui pares de elétrons livres. Uma característica do nucleófilo é que ela é considerada como uma base de Lewis. Se você lembrar lá nas teorias as de base, uma base de Lewis, ela é uma espécie no qual ela tem a capacidade de doar elétrons para uma outra espécie. Tudo bem? Então, ou ela vai ter pares de elétrons livres ou vai ter carga negativa. Alguns exemplos de nucleófilo: uma molécula de água, onde o oxigênio tem 2 pares de elétrons livres, a amônia, que tem um par de elétrons livres, o selênio tem 2 pares. Essas daqui são moléculas neutras, tá? Mas também a gente tem espécies carregadas. Temos o íon hidroxila, que possui um excesso de carga negativa, o íon cianeto, o íon hidrogênio sulfeto. Todas as espécies são nucleófilos. Por quê? Elas têm um pares de elétrons livres ou têm uma carga negativa ligados a ela. Tá certo? O outro termo, substrato. O substrato é a substância que reage com o nucleófilo. A gente tem várias espécies que sofrem reações de substituição nucleofílica. Só que nesse caso a gente está estudando os aletos de alquila. Então, quem serão os nossos substratos? Uma molécula que tenha um halogênio ligado diretamente ao carbono, como está mostrado aqui. Alguns exemplos de aletos de alquila dos mais diferenciados grupos. Qualquer um desses pode sofrer reação de substituição nucleofílica. E a última terminologia é o grupo de saída. O que vem a ser esse grupo? É uma espécie química que é deslocada da molécula, ela é retirada da molécula com um par de elétrons da ligação carbono-halogênio. Lembra que quando o nucleófilo ataca o carbono, esse par de elétrons é deslocado para o halogênio, e esse halogênio, ou grupo de saída, porque pode ser qualquer grupo, ele tem que sair de uma forma estável. Ele tem que sair de uma forma que ele não reaja novamente com o meu substrato. Então, uma coisa que a gente tem que prestar atenção é no nucleófilo e no grupo de saída. Por quê? Porque a força do nucleófilo e a estabilidade do meu grupo de saída depende do solvente da reação. Ou seja, do solvente da reação, o nucleófilo ele pode ser bom ou pode ser ruim, e o grupo de saída pode ser estável ou pode ser instável. E é o que a gente vai olhar mais à frente. Mas antes de tudo, a gente precisa dar uma olhada no que é que acontece na velocidade da reação. Então, a gente pega um exemplo genérico, um clorometano reagindo com o íon hidroxila, formando metanol, tendo como grupo de saída o íon cloreto. Quando a gente analisa a lei da velocidade, a gente percebe que
A lei da velocidade depende diretamente da concentração do meu substrato, que é o meu haleto, e depende da concentração do meu nucleófilo. Essa lei de velocidade ela é medida experimentalmente. Então, o que é que eu faço? Eu faço testes duplicando a concentração do meu substrato, duplico a concentração do meu nucleófilo e vejo se a velocidade da reação aumenta ou não, dependendo das minhas alterações. Então, quando foi feito esse estudo, percebeu-se que o quê? Que a reação depende da concentração do nucleófilo, né, e do meu haleto de alquila. E isso ocorre porque precisa da interação desses dois reagentes para que a reação aconteça por completo. Então, a gente sabe dizer que a ordem da reação global é de segunda ordem, porque depende de ordem 1 para o meu substrato e ordem 1 para o meu nucleófilo. Quando a gente percebe isso, a gente tem uma reação do tipo bimolecular, porque depende de duas moléculas. E como a gente tem essa bimolecular, a gente nomeia ela como sendo SN2. Belezinha? Agora a gente precisa postular um mecanismo, como é que os reagentes interagem entre si, pegando a mesma reação. A gente tem aqui o nucleófilo e tem o nosso substrato. Como dito, o nucleófilo se aproxima e tende a formar a ligação com o carbono ligado ao halogênio. Ao mesmo tempo, a ligação carbono-cloro é rompida, a gente tem esse estado de transição, onde o íon hidroxila e o íon cloreto, à medida que um vai formando a ligação, o outro vai saindo, a gente tende a formar o nosso produto de substituição. Ou seja, o nucleófilo ataca o carbono por trás, certo? Isso aqui é preferencialmente para a reação de SN2. O carbono recebe esse par de elétrons e quebra a ligação carbono-cloro, à medida que a ligação carbono-hidroxila é formada. A gente tem, logo em seguida, o produto, que é a substituição do cloreto pelo grupo hidroxila, e nós temos um bom grupo de saída, que é o cloreto. Esse aqui é um gráfico de energia, mostrando o caminho da reação. Então, a gente tem os nossos reagentes. Quando eles interagem, eles precisam romper essa barreira energética, porque é justamente o estado de transição, né, o intermediário, que a gente vai encontrar, e depois essa reação é estabilizada, fazendo agora o meu produto de substituição. Esse gráfico nos diz algumas coisas. Nos diz que esse mecanismo acontece em uma única etapa, ou seja, o mecanismo dessa reação é um mecanismo concertado. O que é que significa isso? Como já dito, a formação da ligação carbono-hidroxila e a quebra da ligação carbono-cloro ocorre ao mesmo tempo. E devido ao nucleófilo atacar por trás, como foi dito, a reação ela ocorre com inversão de configuração. Se a gente tem um arranjo espacial dessa molécula, quando ela sofre a reação de SN2, o arranjo espacial dela é modificado. Beleza? Mas vamos pensar aqui. Todo substrato funciona numa reação de SN2? Todo nucleófilo funciona numa reação de SN2? Existe algum critério para a gente poder fazer uma reação de SN2? É o que a gente vai verificar agora. O primeiro fator a gente vai analisar é o substrato. A gente tem aqui dois exemplos. Nós temos um carbono que está ligado a 3 hidrogênios ligado ao cloro, e nós temos aqui a mesma condição, tá? Só para não ter problema. E temos esse carbono ligado a 3 grupos metila, também ligado a um cloro, tendo o mesmo nucleófilo e o mesmo solvente, que é DMSO. As duas reações acontecem por SN2? A resposta é não. O primeiro acontece, mas o segundo não. Por quê? Porque se vocês perceberem, o hidrogênio ele tem um tamanho pequeno, ele é muito pequeno. O grupo CH3 já é um grupo mais volumoso. O que é que isso acarreta? O que é que significa isso? Para que a reação aconteça, os centros reativos eles precisam se aproximar. Ou seja, o nucleófilo precisa se aproximar do meu carbono ligado ao halogênio. Ou seja, grupos volumosos impedem a aproximação do nucleófilo.
Ou seja, é mais fácil o nucleófilo interagir quando eu tenho 3 hidrogênios ligados a esse carbono do que eu ter 3 grupos metila ligados. Existe um impedimento estérico aqui nessa molécula que impede com que o nucleófilo interaja com esse carbono. Por quê? Porque quando mais grupos volumosos, maior será a energia do estado de transição, mais energética será a reação. E isso vai acarretar uma reação muito mais lenta. O que é que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que numa reação de SN2, a gente tem uma sequência de reatividade. Ou seja, quanto menos impedido for o meu substrato, melhor será a minha reação. Ou seja, grupos metila, ou seja, grupos CH3, reagem muito mais rápido do que primário, que é um carbono que está ligado a um carbono, do que secundário, que o carbono que está ligado ao halogênio está ligado a outros 2 carbonos, e reage muito mais do que o terciário. Porque o terciário, como mostrado, tem um impedimento muito forte que, tecnicamente, essa reação não acontece. Uma ideia para vocês terem a noção espacial é essa. Esse aqui é o clorometano, esse aqui é um carbono primário, secundário e terciário. Se vocês perceberem, o carbono terciário, a gente mal consegue enxergar o carbono ligado ao cloreto. Ou seja, para que o meu nucleófilo interaja com esse carbono, é praticamente impossível. Então, carbonos terciários não reagem por SN2. Metila primário e secundário reagem. Terciário, não. E secundário reage muito pouco porque a reatividade dele já diminui porque eu tenho grupamentos muito maiores. Tudo bem? Próximo, a gente tem o nucleófilo. O nucleófilo vai depender do termo nucleofilicidade, que é a capacidade que ele tem de interagir com o centro reativo. A nucleofilicidade ela é diferente de basicidade. Às vezes é comparado, mas às vezes não. A nucleofilicidade é uma propriedade cinética, tem a ver com os choques efetivos das moléculas. A basicidade é uma propriedade termodinâmica, é a capacidade de uma espécie abstrair um hidrogênio, tirar um hidrogênio de uma outra espécie. Às vezes elas podem estar relacionadas, só que às vezes não. E para a gente poder estudar os nucleófilos, a gente precisa de algumas condições. Primeiro, comparar uma espécie neutra com uma espécie carregada negativamente. O que é que significa isso? Quando a gente tem uma espécie com que o mesmo átomo é o que está reagindo, ou seja, aqui nas minhas 2 espécies eu tenho o oxigênio como a minha espécie reativa. Só que aqui eu tenho o oxigênio com uma densidade de carga negativa e aqui eu tenho a água, uma molécula neutra. Outro exemplo, eu tenho metanol, o meu solvente metanol, e eu tenho o íon metóxido, o oxigênio com carga negativa. Podem ver que ambos é o oxigênio que vai reagir, é o oxigênio que tem pares de elétrons. Então, qual dessas espécies vai ser mais reativa? Aquela espécie que possui uma quantidade de carga maior. Ou seja, entre a água e o íon hidroxila é meu nucleófilo mais forte. Entre o metanol e o metóxido, o metóxido, é o nucleófilo mais forte. Por quê? Ele possui uma densidade de carga maior que faz com que ele seja um nucleófilo melhor. Tudo bem? Vamos continuar. Quando a gente tem os centros reativos no mesmo período, ou seja, a gente vai comparar agora o nitrogênio e o oxigênio. Essas 2 espécies estão no mesmo período da tabela periódica. Mas qual dos 2 vai reagir mais rápido na sua forma neutra e qual dos 2 vai reagir mais rápido na sua forma carregada? Para que a gente possa ver isso, analisando no mesmo período, ressaltando, a gente precisa olhar para a eletronegatividade. Como assim? Quanto menos eletronegativo for uma espécie, melhor será o nucleófilo. Por quê?
Como a espécie é menos eletronegativa, esses elétrons estão menos presos, estão sendo menos afetados no núcleo daquele átomo. Então, eles vão estar mais disponíveis para sofrer reação. Ou seja, dentre a água e a amônia, qual dos duas espécies tem o átomo menos eletronegativo? A amônia. O nitrogênio é menos eletronegativo do que o oxigênio. Portanto, a capacidade da amônia doar esse par de elétrons é muito maior do que a do oxigênio, o que garante que a amônia é um nucleófilo melhor do que a molécula de água. E carregado negativamente, a mesma ideia. Como o nitrogênio é menos eletronegativo que o oxigênio, ele possui uma capacidade de doar esses elétrons muito mais forte do que o meu oxigênio. Então, o amideto será o nucleófilo mais forte. Beleza? Pessoal, se vocês não entenderem, pode comentar aqui abaixo, tá? E a gente vai respondendo as perguntas de vocês à medida que vocês forem perguntando, tá bom? Dando procedimento. Terceiro ponto. Quando os nucleófilos estão dispostos na mesma família, como assim? Se a gente vê, o oxigênio está no segundo período, o enxofre está no terceiro período e o selênio está no quarto período, ou seja, eles estão na mesma família, porém estão em períodos diferentes. Outros exemplos, a amônia e a fosfina. A amônia está no segundo período e o nitrogênio está no segundo período, desculpe, e o fósforo está no terceiro período. O que é que diferencia se eles estão agora no mesmo período? Um efeito chamado de polarizabilidade. O que é que significa isso? Significa que eu estou tendo a capacidade, eu estou observando a capacidade de uma espécie química em distorcer a sua nuvem eletrônica. Ou seja, tudo vai depender do tamanho do raio. Me explica que eu não estou entendendo. Vamos lá. Quanto maior o raio, maior será a nuvem eletrônica dessa espécie. E quanto maior a nuvem eletrônica, maior a polarizabilidade, ou seja, mais facilmente essa molécula terá sua nuvem eletrônica distorcida. E lembram que eu falei que o nucleófilo precisa interagir com o carbono? Então, quanto maior for a nuvem eletrônica, mais distante o nucleófilo vai conseguir interagir com o carbono ligado ao halogênio, sendo assim, vai fazer com que essa espécie seja um melhor nucleófilo. Então, ou seja, dessas espécies aqui, quem tem a ordem de nucleofilicidade? Como o selênio está mais abaixo na tabela periódica, ele possui uma capacidade nucleofílica maior do que o enxofre. Por quê? Possui um raio maior. Qual das duas possui um maior raio, o enxofre ou o oxigênio? O enxofre possui um raio maior. Então, essa espécie acaba sendo mais nucleofílica do que a água. Aqui é a mesma coisa. Como o fósforo tem um poder nucleofílico maior que o nitrogênio, tem um raio maior, então o poder nucleofílico dele é maior também. Tá certo? Agora vamos para o solvente. As reações elas acontecem em solventes. É óbvio. Só que para a reação de substituição nucleofílica, a gente tem dois tipos. A gente tem o polar prótico e o polar aprótico. O que é que significa isso? Um solvente polar prótico é um solvente polar que possui hidrogênio capaz de formar a ligação de hidrogênio com as moléculas. E o polar aprótico é um solvente polar que não possui hidrogênio que faça a ligação de hidrogênio. Não estou entendendo. Vamos olhar um exemplo. A gente tem água e metanol. Por que eles são considerados polar prótico? Porque eu tenho um momento de dipolo na molécula, certo? Cuidado, a setinha ficou grande. E eu tenho esse hidrogênio. Lembra que para a gente fazer ligação de hidrogênio, eu tenho que ter hidrogênio ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Aquela regrinha que a gente já sabe, né? Então, a água faz ligação de hidrogênio, o metanol faz ligação de hidrogênio, então eu tenho um solvente polar prótico. O que é um solvente polar aprótico? São essas espécies aqui. Se vocês perceberem, eu não tenho hidrogênio para fazer ligação de hidrogênio, mas eu tenho uma molécula polar.
Eu tenho uma polaridade interna. Então, a única diferença é que aqui eu não tenho capacidade de fazer ligação de hidrogênio. Mas qual desses dois é melhor para SN2? O melhor solvente é o solvente polar aprótico. Mas por quê? Vamos entender isso bem direitinho. Todo nucleófilo vem ligado com seu contraíon. Você não tem íons hidroxila solto na sua bancada, por exemplo, ou dentro de casa. Sempre ele vem com o seu contraíon. Então, quando a gente usa um nucleófilo que ele vem com o seu contraíon, quando a gente coloca esse nucleófilo em meio reacional, ele vai competir em interagir com o seu contraíon e vai competir em reagir com o carbono que está parcialmente positivo. Então, por que a gente usa um solvente polar aprótico? Porque o solvente, por possuir pares de elétrons livres, possui um momento de dipolo, vai solvatar o meu cátion, impedindo que o meu nucleófilo interaja com o cátion, deixando esse nucleófilo mais propício a reagir com o carbono, que é o meu centro reativo. Mas por que a gente não usa solvente polar prótico, como está mostrado aqui? Se a gente usasse o solvente polar prótico, essa ligação aqui iria fazer ligação de hidrogênio com o meu nucleófilo. Ia diminuir a força do meu nucleófilo, impedindo que a reação acontecesse, deixando a reação mais lenta. Então, o solvente polar prótico solvata o nucleófilo, que impede dele atacar o carbono, tornando a reação mais lenta. Então, para uma SN2, o melhor solvente é um solvente polar aprótico. E, geralmente, você vai ver esses solventes como mostrado anteriormente. Acetona, DMSO, DMF, geralmente ele vem em siglas, tá certo? Aqui. E um grupo de saída? Um grupo de saída é uma espécie que se estabiliza depois de receber um par de elétrons. E essa espécie, ela tem que ser uma base fraca, ou seja, uma espécie que, quando receber esse par de elétrons, fique estabilizada e não tenda a reagir. E para a gente poder ver se uma base é fraca ou não, vamos ver em 3 formas. A gente precisa ter uma espécie neutra, ou uma espécie estabilizada por ressonância, ou ela seja polarizável. Uma espécie neutra, água, sulfeto de hidrogênio. Por quê? Como elas estão neutras, elas conseguem sair da minha molécula mais facilmente. Por ressonância, quando eu tenho ressonância, a carga ela não está localizada num único átomo, ela está deslocalizada por toda a molécula. Então, isso diminui a força nucleofílica dessa espécie, deixando essa espécie mais estável, sendo o melhor grupo de saída. E polarizáveis. Por que o iodeto, eu coloquei o iodeto como polarizável? Porque o iodeto, dependendo do solvente, ele pode ser ou um nucleófilo ou um grupo de saída. Porque vai depender qual solvente eu vou utilizar. Se vai interagir com essa espécie ou não vai. Se não interagir, reage, como o nucleófilo. Se interagir, não reage e se torna um bom grupo de saída. Agora a gente vai analisar uma outra reação. A gente viu o mecanismo de uma reação bimolecular, mas a gente também tem a reação do tipo SN1. Vamos olhar agora. A gente agora está analisando o cloreto de terbutila reagindo com água para formar o terbutanol, tendo o cloreto como grupo de saída. Quando a gente pega essa reação, a gente percebe que a lei de velocidade dela agora só depende somente da concentração do meu substrato, do meu haleto de alquila. O que isso significa? Significa que o nucleófilo não faz mais parte da etapa lenta da reação. A lei da velocidade, ela reflete a etapa lenta da reação. E o que isso acarreta? Acarreta agora que a minha reação ela é de ordem 1. E a reação de ordem 1 é chamada de reação unimolecular. Só depende somente de uma molécula, que é o meu substrato.
Não compreendi. Vamos olhar esse exemplo para a gente poder compreender melhor. A reação SN2, ela é uma reação de uma única etapa, como a gente viu lá no diagrama de energia e a gente viu pelo mecanismo. Para a reação SN1, a gente tem uma reação de multi-etapas. A primeira etapa da reação é a etapa lenta. Por quê? Porque ela é a necessária, ela é a que tem a maior energia para a reação. Por quê? Porque o que acontece é que o meu carbono, com que está ligado ao halogênio, a ligação é rompida. A ligação simplesmente se quebra. Ou seja, a gente acaba ionizando o meu composto orgânico, formando agora um carbono com carga positiva e o meu grupo de saída. Esse carbono com carga positiva é chamado de carbocátion. A gente vai entender um pouquinho o que é essa espécie. A segunda etapa é o ataque do nucleófilo. Eu tenho esse carbocátion. O meu nucleófilo, que é a água no meu meio reacional, vai interagir e formar uma ligação com esse carbocátion, formando agora a ligação carbono-oxigênio. Como o meu substrato tem que ser neutro, outra molécula de água abstrai o hidrogênio para que essa carga positiva seja estabilizada, favorecendo agora o meu produto de substituição nucleofílica. Belezinha? Como dito, meu produto de substituição. Se a gente vê o gráfico de energia, nós temos um mecanismo em 3 etapas. Primeiro, eu tenho a ionização do meu haleto de alquila, certo? Formando um carbocátion. Pode ver que é o que possui maior energia. Depois, eu tenho o ataque do nucleófilo, formando essa espécie. E depois, eu tenho a retirada desse hidrogênio para estabilizar a minha molécula. Então, é um mecanismo em várias etapas, e a etapa 1 é a etapa de maior energia. Forma um carbocátion, e devido à formação desse carbocátion, eu vou ter uma mistura de estereisômeros. Eu vou ter 50% de um arranjo espacial e vou ter 50% de outro arranjo espacial. Para essa videoaula, não tem muita importância agora a gente ter a ideia dessa configuração, mas isso aqui é muito importante para as reações do tipo SN2 e SN1. Agora a gente vai analisar os efeitos que afetam uma reação de SN1. O que é um carbocátion, minha gente? É uma espécie química que possui um carbono com um orbital pervazio. Em outras palavras, tem carga positiva. Não estou entendendo. É isso aqui, ó. Eu tenho um carbono que está ligado a outros 3 grupos e possui um orbital pervazio. Por ele possuir um orbital pervazio, ele possui uma carga positiva sobre esse carbono. Os carbocátions são espécies altamente instáveis e reativas. É por isso que é a maior etapa energética da reação, porque é muito instável e é muito reativo. E eu preciso manter o carbocátion formado para a reação SN1 acontecer. A estrutura do meu carbocátion é uma estrutura planar, de hibridização sp2, como vocês já devem ter visto no decorrer das aulas de vocês. Só que, por que essa reação de SN1 ocorre? Porque, de alguma forma, esse carbocátion é estabilizado. E a quantidade de grupos ligados a esse carbocátion determina a sua estabilidade. Ou seja, eu tenho aqui um carbocátion com 3 grupos, com 3 hidrogênios. Eu tenho um carbocátion ligado a um grupo alquila, né, ligado a um carbono. Eu tenho um carbocátion ligado a 2 carbonos e tenho um carbocátion ligado a 3 carbonos. O que é que isso me diz? Me diz que a estabilidade desses carbocátions segue nessa ordem. Metila é menos estável que o primário, que é menos estável que secundário, que é menos estável que terciário. Não compreendi. Quanto mais substituído for o carbocátion, quanto mais substituído for a sua espécie, mais estável ele será. E com isso, por que acontece essa estabilização? Pela hiperconjugação. Esses grupos ligados ao carbocátion têm o poder de estabilizar essa carga positiva. Como?
A hiperconjugação é uma doação de densidade eletrônica a partir de uma ligação sigma, ou seja, cada ligação carbono-hidrogênio desses grupos tem densidade eletrônica. Por quê? Eu tenho o orbital do carbono e o orbital do hidrogênio interagindo, aqui eu tenho elétrons. Esses elétrons interagem com esse orbital P vazio, doando densidade eletrônica. Como acontece isso? Acontece por uma sobreposição lateral, como se fosse uma ligação π. Só que não há sobreposição efetiva, não há formação da ligação dupla. É apenas uma doação parcial. Cada ligação carbono-hidrogênio vai doar um pouco dessa densidade, o que vai estabilizar essa carga positiva nesse orbital P vazio. Então, quanto mais grupos ligados ao carbocátio, mais estável essa espécie será, que está aqui representado para vocês, cada ligação carbono-hidrogênio doando densidade eletrônica para esse carbocátio. Então, a gente tem uma ordem de reatividade. A gente precisa de um carbocátio estável para reagir por SN1. Então, quanto mais substituído, melhor. Então, carbonos terciários reagem muito melhor que carbonos secundários, que reagem muito melhor que primário, e literalmente metila, que é CH3 positivo, não reage. Não vai reagir por SN1. Se vocês perceberem, a ordem de reatividades é inversa da SN2. A SN2 é a ordem contrária à SN1. Tudo da SN2 é contrário da SN1. Belezinha? E só ressaltando que essas reações SN2 e SN1, dependendo do meu substrato, elas vão competir entre si. Uma vai estar competindo com a outra. O que é que vai determinar qual das duas vai acontecer? Todos esses fatores que eu venho postando para vocês. O tipo de substrato, o tipo de nucleófilo, o tipo de solvente e o grupo de saída. Dependendo desses 4 fatores, a gente vai dizer, acontece SN2, acontece SN1. Então, precisa ficar muito atento a todos os fatores que interagem numa reação e noutra. Tudo bem? Vamos continuar. Os carbocátions, eles têm algo especial, que é chamado rearranjo. O que é isso? A molécula, ela se reorganiza a ponto de buscar o carbocátio mais estável. Como assim? Vamos imaginar que eu tenho um aleto secundário e eu vou fazer uma reação do tipo SN1. Ou seja, eu vou formar um carbocátion em um carbono secundário. Mas se existir a possibilidade dele formar um carbocátion terciário, vai acontecer? Vai. Eu posso ter a reorganização espacial dessa molécula para ter um carbocátio mais estável. Aqui eu tenho um carbocátio secundário, eu posso simplesmente deslocar essa ligação hidrogênio para cá. Como é que acontece? Acontece dessa forma. Quando eu estou transferindo essa ligação, esse par de elétrons está vindo para esse orbital, estabilizando essa carga positiva e formando a ligação com o hidrogênio. O que é que vai acarretar? Como eu estou tirando elétrons desse carbono e colocando nesse, o carbocátio vai ficar agora nesse carbono aqui. E se vocês verem, é um carbocátio terciário, que consequentemente é o carbocátio mais estável. Então, se houver possibilidade de rearranjo, se houver, você tem um carbocátio primário, ele pode rearranjar para um terciário, ele tem como ficar terciário, rearranja. A molécula vai se reorganizar para isso, porque é mais favorável energeticamente. Tudo bem? A gente também pode ter a migração de grupo metila. Da mesma forma como eu tinha de hidrogênio, eu posso ter de grupo metila. Da mesma ideia, formando carbocátio terciário. O nucleófilo. Como a velocidade da reação não depende do nucleófilo, a gente simplesmente pode usar o nucleófilo fraco para essa reação. Para que gastar uma espécie que vai reagir mais fortemente se a minha velocidade da reação não interfere? Não é interferida pelo nucleófilo. E a reação de SN1, ela acontece com o próprio solvente da reação. Então, tu coloca lá o teu substrato e coloca o nucleófilo fraco, não tem tanto potencial, não tem tanta força, é justamente o que precisa para a reação de SN1. E, complementando, como a minha reação acontece pelo solvente, a gente tem, por exemplo, água, metanol, etanol,
E se vocês prestarem atenção, que tipo de solventes são essas moléculas? Que tipo de solventes são essas moléculas? São solventes polar prótico, ou seja, possuem hidrogênios capazes de fazer interação de hidrogênio com o meu meio reacional. Por que a SN1 é melhor a gente ter um solvente polar prótico? Por causa disso aqui. Quando o carbocátion é formado, a parte negativa da molécula, pelo momento de dipolo, vai solvatar o meu carbocátion, deixando ele mais estabilizado. E o que é que tem mais? O grupo de saída. Eu quero que o grupo de saída não interaja novamente com o meu carbocátion. Então, quando a gente coloca um solvente polar prótico, o solvente solvata tanto o carbocátion quanto o grupo de saída, impedindo que esse grupo interaja com o meu carbocátion e impedindo que o meu carbocátion sofra o ataque novamente do meu grupo de saída. Então, reforçando, o nucleófilo é fraco, é o próprio solvente da reação, e eu preciso de um solvente polar prótico para melhorar a reação do tipo SN1. E a gente tem a comparação entre essas duas reações. A reação da SN2. É melhor a gente ter um metila do que um primário, do que um secundário. E SN1, quanto mais substituído for, melhor. Na SN2, quanto menos substituído for, melhor. O meu nucleófilo na SN2 tem que ser forte, meu nucleófilo na SN1 tem que ser fraco, pode ser o próprio solvente. O solvente na SN1 é prótico, porque solvata tanto o carbocátion quanto o grupo de saída. No polar aprótico, solvata o contrainho do meu nucleófilo, e para que não impeça ele de atacar o carbono ligado ao halogênio. A lei da velocidade da SN2 depende do substrato e do nucleófilo. A SN1 depende só do meu substrato. A SN2 ocorre com inversão de configuração, enquanto a SN1 acontece com racemização. A SN2 não ocorre rearranjo, porque é numa única etapa. E na SN1 acontece com rearranjo. Tudo bem? Lembrando que essas reações, dependendo do meu substrato, do meu nucleófilo, elas vão competir entre si. Então, você precisa analisar todos esses fatores a fim de dizer qual das duas vai acontecer preferencialmente. Então, tem que olhar o substrato, o nucleófilo, o solvente e o grupo de saída. Tudo bem? Espero que essa aula tenha ficado boa para vocês. Se vocês não entenderam alguma coisa, pode comentar aqui no chat, aqui abaixo nos comentários, que a gente vai responder para vocês, tá certo? Fiquem ligados, porque nós vamos ter mais novidades aqui no canal, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.